E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um super vídeo e hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre irradiação e contaminação. Assunto este que aí divide muitas opiniões. Mas calma, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você curtir o vídeo, deixar o like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. E também que você possa se inscrever no canal caso você seja novo. E além de se inscrever, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E nos acompanhar também nas redes sociais, tanto no @radiologando, quanto também no @igorgiroprof, onde lá e aqui nós postamos conteúdos toda semana, além do feed e também nos stories, lives e muito mais interações. E claro, você não vai querer ficar de fora. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Mas antes de começar o vídeo, eu queria dar uma novidade para vocês. É um novo recurso que nós do Radiologando abrimos para você poder aumentar e elevar o seu nível de estudos, que é a ala Seja Membro, no qual você poderá contar com uns planos que vai ajudar você a aprender cada vez mais sobre radiologia. Então, se você está curioso e quer saber um pouco mais, clique aqui embaixo na ala Seja Membro e assista o vídeo para conhecer um pouco mais este novo recurso. Bom pessoal, muitas pessoas perguntam e têm dúvida com relação à diferença entre irradiação e contaminação. Basicamente, esses dois tipos aí nós encontramos na radiologia, entretanto possuem suas particularidades. Basicamente, essa questão aí é com relação à proteção radiológica. Afinal de contas, um objeto, um indivíduo, ele pode ser irradiado, mas não necessariamente contaminado. Um objeto, um indivíduo irradiado, ele não vai contaminar outras pessoas, porque a radiação simplesmente interagiu, foi depositada naquela matéria e ali se findou. Ele não está liberando radiação. Diferente de uma pessoa ou de um material, um objeto, que foi contaminado com um material radioativo. Este, por sua vez, além de estar contaminado e poder contaminar outras pessoas, outras áreas, outros objetos, ele também está emitindo radiação. Em um nível, é como se a irradiação estivesse aqui embaixo e a contaminação estivesse em cima. Ou seja, algo irradiado não vai contaminar, mas algo contaminado, além de possuir a probabilidade de contaminar outras coisas, ele vai estar diretamente irradiando outras regiões. Um caso e um exemplo muito comum para você entender a aplicabilidade disso, quando qualquer pessoa vai realizar um exame de raio-x, um exame de mamografia, um exame de tomografia, ele simplesmente, esse paciente, ele foi irradiado, ele não foi contaminado. Agora, se porventura um paciente que vai realizar um procedimento na medicina nuclear, um exame de cintilografia, e por algum motivo aquele paciente passou mal e ele vomitou, esse paciente, ele contaminou aquela área e aquela área agora está emitindo radiação. Mas por que, professor? Porque na medicina nuclear, por exemplo, são utilizados radiofármacos, que são produtos radioativos vinculados e marcados a um fármaco específico, que por sua vez vai permitir aí o estudo específico de algum órgão ou de alguma fisiologia com relação ao corpo humano. Então, esse material radioativo, este radiofármaco, ele é administrado ao paciente por diferentes vias de administração, sendo a mais comum a endovenosa. E daí, resultado, esse radiofármaco vai estar dentro do paciente. Logo, o paciente se torna uma fonte radioativa. Então, caso o acesso possa sair, caso ele possa vomitar, urinar, ele vai contaminar aquela região, porque os seus fluidos estarão provavelmente com material radioativo. Mas não é um material radioativo que ele vai ficar por vários anos, não. Até porque os radiofármacos, ou melhor, os radioisótopos utilizados na medicina nuclear, na técnica SPECT, para exames de cintilografia, possuem um tempo de meia-vida relativamente baixo, sendo mais comum aí o Tecnésio 99 metastável, que possui um tempo de meia-vida em média de 6,2 horas. Ou seja, a cada 6 horas, a sua intensidade ela decai pela metade. Então, o que acontece? Existe a diferença da irradiação e da contaminação. Se você for realizar um exame onde envolva ali na especialidade de radiodiagnóstico, raio-x, mamografia, tomografia, você jamais vai correr o risco de se contaminar, simplesmente de ser irradiado. Já na medicina nuclear, como eu acabei de falar, caso haja alguma intercorrência,
esse indivíduo ele pode contaminar alguma área e também essa área que está contaminada ela vai irradiar. Aí está a diferença entre a irradiação e a contaminação. A irradiação, na maioria das vezes, é apenas a liberação da energia que, por sua vez, pode ou não interagir com outro objeto ser depositado. Já na contaminação, muitas vezes é com material radioativo. Perceba que é diferente a nomenclatura. O material radioativo, seja ele em qualquer estado, ele pode sim contaminar outras pessoas. Ele pode sim contaminar outras áreas. E além de contaminar diversas áreas, já está aí também irradiando. Anotou aí a diferença entre irradiação e contaminação? Isso é muito importante, principalmente para que você possa saber exatamente quando o indivíduo ele é irradiado ou quando o indivíduo ele está aí contaminado. Outro exemplo bastante importante. Estou trabalhando num serviço de medicina nuclear. Estou com meu EPI, avental de chumbo, prototireoide, óculos pomblífero e estou realizando os exames. Realizo com luva, tudo bonitinho. Eu estou me contaminando, manipulando os radiofármacos? Talvez sim, talvez não. Se porventura alguma alíquota cair em cima da luva, aquela luva está contaminada. E além de contaminada, ela está o quê? Exatamente, irradiada. Qual deve ser o procedimento a ser realizado? Remoção da luva de maneira correta, descarte da luva dentro de um descarpax adequado, protegido e blindado, lavagem das mãos e uma nova luva deve ser calçada. Ou seja, apenas a luva que foi descartada está contaminada lá irradiando. Logo, eu a substituí-la e eu já não corro mais o risco de contaminar outras pessoas, outras áreas e nem de irradiar outras pessoas. Porque imagine, eu estou com a luva aqui contaminada com material radioativo, estou passando perto de outras pessoas e, querendo ou não, aquela pequena alíquota está emitindo radiação e irradiando outras pessoas. Então, isso é muito importante também para a gente saber exatamente na hora que a gente for praticar. E aí, entenderam bem a diferença entre a irradiação e a contaminação? E eu espero que sim. Mas caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai responder para vocês. E se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações, ou melhor, todas as notificações, para você ficar por dentro de todos os vídeos que são postados aqui semanalmente. Além também de nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando quanto no @igorgilprof. Lá postamos conteúdos todo dia, tanto no Story como no feed. E você aí não vai querer ficar de fora. Estamos aqui no objetivo de fazer com que o Radiologando possa ser o primeiro canal de radiologia do país a atingir a marca de 100 mil inscritos. E contamos com você para atingir esta marca. Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!